Muito bom dia a você que nos acompanha pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Estamos aqui para mais uma aula de matemática do 6º ano do ensino fundamental. Ainda esta semana, semana de estudos intensivos. Hoje é nossa última aula, né, Alessandra, da semana de estudos intensivos. E eu já adiantei, professora Alessandra aqui comigo hoje. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, pais, professores. Bem-vindos, então, a mais essa aula de estudos intensivos. Não esqueçam de ter o caderno de vocês, para vocês revisarem, acompanharem e ser mais fácil a resolução nesse último dia de estudos intensivos, que semana que vem já começa o 3º bimestre, não é, Osmar? 3º bimestre, algumas considerações aí para fazer. Desde segunda-feira, vocês estão fazendo essas atividades de modo intensivo. E no caso aqui do 6º ano, a gente está trabalhando especificamente as questões de múltipla escolha. Segunda-feira aconteceu dessa forma, ontem também e hoje também. Daí reiterar a importância de você ter, como a professora Alessandra falou, seu caderno, fazer as anotações pertinentes, coerentes. Tudo que a gente puder auxiliar você aqui. Hoje a aula é de gráficos e a gente vai montar uma estrutura que você consiga visualizar os gráficos, né? A gente vai deixar a pergunta e, se for necessário, nós vamos retornar o gráfico aqui para vocês. E aí, com calma, com paciência, você vai fazer esses exercícios. O objetivo, naturalmente, é que você gabarite. A gente falou ontem disso, né, Alessandra? Que você acerte. É, gente, essa é a ideia. Mas lembrando que tem que prestar atenção. Primeiro, tem que tentar. Se não tentar, não vai saber se vai acertar. Sim. Tentou, errou. Observa direitinho aonde foi o erro para que não erre novamente. E eu vou aproveitar e vou responder a pergunta do Rafael. Vai ter uma semana de preparação para o 3º bimestre? É essa, Rafael. Não vai ter outra. Semana que vem não tem como escapar, a gente já entra no 3º bimestre. Combinado? Tá ok. Então, é isso, gente, tá bom? Como a professora Alessandra falou, a gente essa semana encerra aí praticamente as atividades do 2º bimestre e é importante reiterar que vocês entreguem as atividades para os seus professores. As escolas, os professores, todos, a estrutura toda da escola, ela está voltada para isso, para que vocês entreguem essas atividades, para que a gente consiga encerrar esse 2º bimestre com notas satisfatórias, com todos os trabalhos entregues e entrar com tranquilidade aí no 3º bimestre. Ano atípico, a gente bem sabe, né, Alessandra? Mas a gente vai se ajustando e tudo vai dar certo lá no final das contas. Tudo bem? Com certeza, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, como toda aula de estudos intensivos, o negócio hoje é trabalhar. Vamos lá? Então, vamos lá. Olha o que aparece aí. Semana de estudos intensivos para vocês, os nossos professores. Hoje a gente vai trabalhar a habilidade EF06MA31. Tá? Essas aulas foram montadas pela equipe curricular, nós professores, e aí o que acontece? Ontem a gente estendeu um pouquinho mais da habilidade para acabar não misturando as coisas, né, Alessandra? Então, o que acontece? Hoje a gente vai trabalhar especificamente a habilidade 31, tudo bem? Que trata aí da interpretação de gráficos, e a gente vai mostrar para vocês, tudo bem? E aí a gente encerra essa semana de estudos intensivos. Ontem nós falamos de ângulos e falamos de polígonos. Segunda-feira a aula foi sua, né, Alessandra? Sim, na segunda-feira foi comigo, foi a parte de fração, arredondamento e fração equivalente. É isso aí, tudo bem? Vamos começar? Vamos nessa. Ok. Então, a situação que a gente vai colocar para vocês, aí vamos dar um sentido prático à nossa aula de hoje, vamos contextualizar, né? Dar sentido. Então, o enunciado do problema começa assim. A professora Luana sempre acompanha as aulas do Centro de Mídias de São Paulo e, para finalizar a atividade do 2º bimestre, pediu a seus alunos que fizessem uma pesquisa na internet sobre leitura e interpretação de gráficos. Como o tema era livre, Luísa, aluna, apresentou para sua professora um gráfico de setores que registrava o aumento na produção de ventiladores pela indústria Vento Forte no 1º semestre de 2020. Esses dados de 2020, eles são comparativos em relação ao mesmo período de 2019. Tá? Então, é essa a estrutura, é esse o desenho do problema. Vai aparecer para vocês aí o gráfico que representa, o gráfico de setores, né? A gente já falou sobre isso, o famoso gráfico de pizza,
aí, que representa o aumento, olha o título ali, tá? O aumento na produção de ventiladores no primeiro semestre de 2020 em relação, ou se você quiser, em comparação, né, Alessandra, ao mesmo período de 2019. Temos um belo gráfico, todo colorido, a intenção é essa, né, Alessandra? Exato, e uma legenda que também vai ser muito importante nesse processo, né? Beleza, temos o título, temos a legenda, falta-nos Tem a fonte lá embaixo. a fonte, né? A fonte Beleza, tá lá. a fonte eu não enxergo, você consegue ler? Fonte, Indústria de Ventiladores Vento Forte 2020, dados fictícios. Oh, certo. Então, essa foi uma indústria criada, esses dados são fictícios, eles não são reais, mas está aí a estrutura do gráfico de setores. Carrega, como vocês perceberam, nós acabamos de falar, título, extremamente importante, carrega uma legenda, carrega uma fonte e os valores percentuais, não é isso, Alessandro? Isso, que é o que a gente chama de dados, né? Então, são os dados do nosso gráfico de setores ou do nosso gráfico de pizza. Vamos fazer uma leiturazinha para ele? Quantos por cento teve de aumento em relação a 2019 em janeiro, Alessandra? Em janeiro, 18%. 18%. Em fevereiro, Fevereiro, 20%. 20%. Em março, Março é o cinza, 26%. abril, Abril, 14%, que é o amarelo. maio, Maio é o azul claro, 12%. junho. Junho é o mês preferido meu, que é o mês do meu aniversário, que eu não sou boba nem nada, 10%. Perceba, então, que foi feita uma relação direta entre os percentuais, ok? As cores aqui, todas indicadas diferentemente, e o setor, que, na realidade, né, cada um deles tem um tamanho, né, tem uma dimensão, tem uma abertura angular, não é isso? Exatamente, que a gente também viu isso em aula. E um outro detalhe importante, a soma desses percentuais é 100%, que é o total, correto? Perfeito, Alessandra. Vamos lá para a atividade? Olha lá. Na atividade 1, Alessandra, para aquecimento ali, ó, um ventiladorzinho ali no canto superior. Tá? Como atividade, olha lá, vamos voltar lá na historinha lá da professora Luana. Como a atividade de Luísa ficou muito bem elaborada, e é isso que a gente espera dos alunos do sexto ano, a professora Luana resolveu utilizá-la em uma aula, pedindo que seus alunos respondessem a algumas questões acerca do gráfico. Tudo bem? Aquele gráfico anterior de setores. Ao analisar o gráfico de setores, podemos concluir que o maior aumento na produção de ventiladores se deu em que mês, Alessandra? É essa a pergunta. É uma observação, não é? É verdade, tá? Então a gente retorna, não tem conta, né? A gente costuma criar essa coisa, matemática, conta, lógico, tem, né? E a gente sabe muito bem disso, né? A gente debate muito essa questão até. toda, mas não é só cálculo. No caso aí, é a observação, interpretação gráfica, que é muito comum hoje em dia. Tudo bem? Então, 2 minutinhos para eles, Alessandra? Dá, e aí aproveitando, Isadora Aires e Ian, aproveitem esse momento e eu sei que vocês vão acertar a questão, até porque vocês estão aqui com a gente acompanhando todas as aulas. É isso aí. Então, o que vai acontecer? O Gustavo vai deixar 1 minutinho a pergunta, e depois, em 1 minutinho, ele vai voltar no gráfico para você responder. Beleza?
Osmar, várias respostas dos alunos. Então, assim, mesmo horário, estão todos acordados, espertos, participando. Então, assim, a maioria respondeu que é a letra C, março. Okay. Então, por exemplo, a Letícia, o Richard, o Luiz Gustavo, a Késia, o Paulo Giovanni, a Giovana Luísa, o Murilo, Gustavo Henrique, Anitta, entre outros. Okay. Mas nós também tivemos o Felipe, por exemplo, e mais alguns alunos que falaram que a alternativa D, no caso, abril. E aí? E aí que aparece a resposta para vocês lá. A resposta correta é a alternativa C. A gente consegue voltar no gráfico, Gustavo? Olha lá, voltou no gráfico ali. Por que alguns colocaram a alternativa D ali? Então, em março, a gente realmente tem uns 26%, né, Alessandra? E graficamente é visível isso, né? Vamos voltar lá na questão para entender por que alguns colocaram a letra D. Então, em março, a gente teria a letra D, abril. Abril, deixa eu voltar um pouquinho. Abril 14%. 14%. Não consegui entender por quê. Será que interpretaram errado a pergunta? Ou pode até ter colocado na hora de digitar errado. Porque qual que é a relação com esse gráfico? Observar, 2 fatores ali já nos dão a resposta correta. Sim. Primeiro, o tamanho do setor. Então, a gente pode ver que, visualmente, o cinza é maior. Questão de espaço, correto. Sim. E observar o valor numérico do percentual, que, dentre todos os apresentados, 26% corresponde à maior fatia desse processo. É verdade. A gente fica um pouco incomodado com essas perguntas erradas, né? Com essas respostas erradas, né? Pelo fato de serem assim, relativamente simples, né? Então, a gente tem uma preocupação também. Então, vamos tomar cuidado, tá bom? E observar bem as alternativas. Vamos para a próxima, Alessandra? Vamos, que é a preocupação, na verdade, de entender o porquê que o aluno indicou essa resposta, na verdade, né? Próxima questão, atividade 2, ok? Nos mesmos moldes da primeira, então temos a seguinte pergunta. Quais foram os 2 meses, ok? Você tem que ficar atento, fazer essa comparação. Quais foram os 2 meses nos quais houve a menor produção de ventiladores em relação ao mesmo período do ano anterior? Tudo bem? Tranquilo. Então é assim, mesmo esqueminha. Leiam atentamente a pergunta, tudo bem? Gustavo vai deixar aí 1 minutinho e depois a gente vai voltar para o gráfico. Então, fixa bem na pergunta, tudo bem? Aí volta lá no gráfico, faz a leitura, a interpretação e marca a alternativa que você julgar correta. Tudo bem? 2 minutinhos novamente, a gente já volta.
Osmar, várias respostas novamente, só que também percebi que existe dúvida aqui. Então, por exemplo, nós temos a Luana e o Pablo, e teve mais gente que colocou que a alternativa correta é a C. Micael também colocou a C. A maioria, como deixa eu ver, a Ana Carolina falou que é abril e maio. A Giovana também colocou C, mas a maioria, como a Giovana, a Sofia, o Luiz Vicente, o Guilherme, o Henry, Isis, Rafael, Amanda, Eleni Maria, Pietra, Ricardo, entre outros, colocaram que a alternativa D de dado, que é, se eu não me engano, maio e junho. Ok, vamos à resposta, Alessandra. De fato, olha o que aparece ali para vocês. A alternativa correta é a D, realmente. Os meses de maio e junho. Podemos voltar lá no gráfico, por favor? Olha lá. Opa, legal. Então, se a gente for olhar, me ajuda aí, Alessandra. Se a gente for olhar os meses de maio e junho, que correspondem à resposta correta, estão lá representados em azul e verde. Não é isso? É isso mesmo. E foi até o que a Ana Lívia colocou aqui. Professores, junho só tem 10%. Perfeito. Então, a resposta ela fica um pouco mais clara, né, nessa relação. E foi o que o Osmar falou. Junho é verde e abril Não, maio. Desculpa, maio é aquele azul claro. Então, eles estão até próximos. Isso, foram colocados em ordem, né? Então, acontece, o mês de maio a gente tem ali os 12%, e o mês de junho, em verdinho ali, a gente tem 10%. Portanto, temos um período de queda de produção, e no caso da produção de ventiladores, é até explicável, não é? Em relação aos certos períodos. Não existe essa relação de perguntar os porquês nesse momento, fazer essa interpretação de causas do gráfico. Mas existe uma explicação lógica para isso. Se a gente lançasse essas perguntas, muitos de vocês colocariam corretamente. Mas onde que a gente quer focar? Que é extremamente importante você fazer a leitura correta dessas informações e brincar com essa ideia de comparações. Então vai lá na parte percentual, olha o 12, olha o 10, olha as duas cores, olha o tamanho, a representatividade que eles têm dentro do gráfico de setores. Tá? Então trabalhe esse exercício. Eu repito para vocês, matemática não é só essa coisa de ficar fazendo cálculos e achando que tudo é fazer com... Não é isso. Então, a gente vai ter situações de matemática, em geometria também. No caso aí, a gente trabalha... Vocês vão perceber que existe aí na apostila de vocês, sempre existe um módulo que trata de probabilidade, sempre trabalha com a estatística, com gráficos. Então, é isso, é se habituar e melhorar essa concepção, melhorar essa leitura. Tá? Se bem que a grande maioria fez a interpretação correta da alternativa D. Sim, até porque foi o que a gente falou anteriormente nas aulas, né, que foram até as últimas aulas, as aulas da semana passada, se eu não me engano, que foram sobre gráfico. Perfeito. E o gráfico, o que acontece, gente? O gráfico ele é leitura e interpretação. Então, é igual vocês fazem em língua portuguesa, quando vocês vão responder exercícios de leitura e interpretação. Vocês têm que ler atentamente, interpretar para poder encontrar a resposta correta. Não é assim que funciona? Na ideia do gráfico é do mesmo jeito. Eu tenho que ler, interpretar, e aí eu consigo tirar, nesse caso da atividade, as respostas corretas. Mas é tudo uma questão de exercitar essa leitura e interpretação, tá bom? Perfeito. Vamos à atividade 3, Alessandra? Vamos nessa. Ok, próxima atividade 3, aí na tela de vocês. Ok? Então vamos lá. Se considerarmos o aumento percentual na produção do primeiro trimestre de 2020, podemos afirmar que... Então, vou ler a pergunta novamente. Tá? Então, a leitura da pergunta é extremamente importante. Se considerarmos o aumento percentual na produção do primeiro trimestre de 2020, podemos afirmar que, na letra A, metade da produção de ventiladores deu-se nesse período, ou seja, no primeiro trimestre de 2020. Tá ok? Na letra B, mais da metade da produção semestral deu-se neste período. Tá ok? Letra C.
foi o período de menor produção no semestre. Tá, ok? E na letra D, no mês de março, houve uma queda acentuada na produção, queda percentual. Tudo bem? Então, essas são as opções para vocês. E aproveitando, a Valentina, ela perguntou o que é percentual, que é importante para a interpretação do exercício. Percentual é a porcentagem que representa aquele determinado dado. Nesse caso, é a porcentagem que representa o aumento da produção, tá bom? Então, percentual é um sinônimo de porcentagem, correto? Correto, Alessandro. Vamos ajudar mais um pouquinho eles? Quando a gente lê primeiro trimestre, o que você entende, Alessandro? Que são os primeiros 3 meses do ano. Exatamente, tudo bem? Aquele esqueminha novamente, Gustavo vai deixar na tela alguns minutinhos para vocês a pergunta e voltar no gráfico, tá? Fixa na pergunta e depois volta lá no gráfico, 3 minutos, tá bom, né? Tranquilo. 3 minutos a gente já retorna. Olha, Osmar, para variar várias respostas, só que eu já aviso que está equilibrado aqui uma dúvida. Mas primeiro eu vou fazer o seguinte comentário. Júlia, Rian e uma galera está colocando, ninguém lê a minha mensagem. Lógico que não vai ler, isso não é uma live ou uma aula ao vivo, ou seja, é uma aula gravada. Não, Rian, não é. Não é que eu li. Correto? Só que o que acontece? São muitos alunos. Então, às vezes, a gente acaba perdendo alguma resposta. É o que eu sempre falo para vocês. Então, perdão, mas nem sempre dá para ver todas as respostas. Então, nós temos o seguinte, Osmar. Nós temos uma galera boa. Sim. Que diz que é a alternativa B.
Então, por exemplo, Caio Gonçalves, o Adson, Ana Clara, Cauê Henrique, Carlos Eduardo, João Henrique, Henrique Dias, Lívia, e aí eu vou falar mais um monte de gente se eu continuar. Tá. Depois, é engraçado, algumas coisas que a gente vai observando no chat. Depois apareceu uma galera colocando que é a letra C. Gustavo, acho que é Gustavo Estevão, Luiz Guilherme, Davi, João Pedro, Matheus Correia, Enton, eu acho que é Enton ou Entoni, desculpa, tá? Márcio Gabriel, Heloísa e mais um monte de gente colocou que é a C. E agora? Beleza, vamos voltar lá na pergunta. Tá? Então, o que acontece? Ele vai perguntar assim, se considerarmos o aumento percentual na produção no primeiro trimestre de 2020. Então, vou começar por aí. Vamos analisar a produção do primeiro trimestre, ou seja, janeiro. Me ajuda aí, Alessandra. Quantos por cento? Janeiro, 18%. Temos aí 18%. Tá? Em fevereiro? 20%. Temos aí 20%. E em março? 26%. 26%. Se a minha conta estiver correta, Alessandra, temos aí 64%. É isso? Que bom que você assistiu às aulas de matemática todas. Olha, cadê o menino da produção que não gosta da aula de matemática? Pois é. Tá? É importante, tudo bem? Então, vamos analisar as questões. Aí, já temos a produção do primeiro trimestre. E aí, vamos analisar. Olha, a metade da produção de ventiladores deu-se nesse período, Alessandro? Isso é verdadeiro ou falso? Qual? A metade da produção de ventiladores deu-se nesse período? Metade? Não, né? Não foi bem a metade, não. A metade seria 50%. Exatamente. Temos aqui 64%. Então, está fora. Ah, já não é. Já não é. Na letra B, mais da metade da produção semestral. Então, se a gente analisar todo o período, semestre, mais da metade deu-se nesse período. Opa, então essa aí é possível. Tá ok? Sim, se a gente pensar que o semestre todo é 100%. Isso. A soma que o professor fez é 64%. 64% é maior do que 50%, não é? Perfeito. Tá, Então, é uma possibilidade, então. Então, essa alternativa aí, ela cabe, tá? Então, vamos deixar ela guardadinha. Na letra C, foi o período de menor produção no semestre, não é verdade. Tá? Não, porque é mais de 50%, mais 50%, então não pode okay. ser a menor. E no mês de março, houve uma queda acentuada na produção. É mentira, não houve queda nenhuma no mês de março. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Mais da metade da produção semestral deu-se nesse período, ou seja, nesse trimestre. Olha correto? lá, aparece a resposta para vocês, tá ok? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido. Tudo bem? Sofia Gomes, parabéns, porque eu acabei de ver aqui que você também acertou, viu? Próxima atividade, Alessandra? Vamos nessa. Vamos lá, atividade 4. Com todos esses problemas de saúde pública causados pela expansão mundial da Covid-19, a solidariedade dos brasileiros, como não poderia ser diferente, a cada dia torna-se mais evidente. Pensando em como contribuir de alguma maneira, o João, o Paulo e a Maria resolveram fazer doações de máscaras, luvas e aventais para hospitais que têm pessoas em tratamento contra a Covid-19. O gráfico a seguir mostra a quantidade de produtos doados pelos 3 amigos. Vamos a ele? Olha lá, temos um belíssimo gráfico de barras, tá ok? Com todos os ingredientes. Tudo bem? Tudo Doação bem. de produtos, título. Temos lá a estrutura gráfica, temos uma legenda e temos uma fonte, tá ok? Correto. Ó, vamos lá? Conseguem visualizar bem? Beleza, tá? A cor azul, Alessandra, ela indica a doação de quem? Do João? Do João. A em laranja indica as doações do Paulo. Do Paulo. E cinza indica as doações da Maria. Maria. Então aí temos as doações de máscaras, de luvas, pares, tá ok? E dos aventais. Podemos ir à pergunta? Vamos nessa. Vamos à pergunta, tá ok? Os 3 amigos doaram juntos quantos aventais? 2 minutinhos? 2 minutinhos, acho que dá. 2 minutinhos, tá? Aí não tem aquele problema, o gráfico já está aí para vocês, tá ok? 2 minutinhos a gente retorna. Hugo Matheus, você acertou a primeira, você vai poder acertar essa também. Tá bem.
2.500. Osmar, Oi. dessa vez a maioria parece que foi unânime na letra D. Então, por Beleza. exemplo, Giovana, o Mário Morales, o Alisson, a Nicole, o João Victor, a Letícia, Gabriel Silva, o Joshua, Guilherme, Lucas Pedro, Mariana, o Daniel colocou um monte de D, assim, como a resposta, mas a gente tem alguns Bs perdidos. Por exemplo, a Emily, ela falou que é B de beijos. Não. Emily, não. Vamos fazer a conta? Tá? Olha lá, quanto que o João doou? Alessandra, O João doou foi 2.500. 2.500 aventais. Tá aqui. Tá bom? O Paulo? O Paulo foi 3.000. 3.000, tá? E a Maria doou 1.500. Olha, vamos somar 2.500 mais 1.500, temos aí 4.000, não é isso? 4.000 mais 3.000, portanto, temos uma doação de 7.000 aventais pelos amigos, portanto, a alternativa D. Parabéns a todos que acertaram. Ah, e anteriormente eu falei que isso aí era um gráfico de barras. Não é, não. Menti, é um gráfico de colunas, Não é tá, não. gente? Tá? Não é não. Então, é um gráfico de colunas, tudo bem? Vamos à próxima atividade, O Alessandra? gráfico de barras, só para lembrar. Por que não é um gráfico de barras? O gráfico de barras, as barras retangulares, elas estão na horizontal, correto? Essas estão na vertical. E só para tirar a dúvida do nosso B de beijos, a pergunta, acho que era a Emily, era sobre aventais. A gente tem 3 informações diferentes. Então, a gente tinha que pegar as 3 últimas ali da direita, tá vendo? Perfeito. Que são as 3 maiores barras, na verdade. Então, talvez tenha sido só uma questãozinha aí de quais dados eu pegaria. Isso. Mas foi o que eu falei. Tem que tentar e, se errar, é entender por que errou. Combinado? Localização, né? Tem que brincar com isso também, né? Exatamente. É verdade. Se Tudo não bem? errar, não acerta. É verdade. Gráfico de barras. Vamos lá? De colunas. Colunas. Pegadinha. Próximo exercício. 5. Tá ok? Observando e analisando o gráfico, o número mais próximo ao total de itens doados pelos 3 amigos é D. Tá ok? Então, aí o que acontece? A gente usa a palavra aproximado. Tá ok? Cadê? O número mais próximo. Então, a gente vai fazer a somatória de todas as doações e chegar nos números. Pode ser, Alessandra? Facinho, né? Tranquilinho. Tranquilo? João Matheus, você acertou a anterior. Eu tenho certeza que essa você também vai acertar. Eu não tenho dúvida disso. Você, o Pedro Moreira e a Yasmin. 2 minutinhos ou 1 minutinho? Nossa, 1 minutinho você é bem maldoso. 2 minutinhos, porque vai somar tudo, né? 2 minutos, pessoal. A gente já retorna.
Osmar, essa ficou Oi? mais fácil. Sim. A maioria, como Kaique dos Santos, o Leandro e a Dayana, responderam que é a letra B. Tem D, tem A, mas é tipo um ou outro, mas a maioria tem certeza que é B. Vamos à resposta? Tá lá. A quantidade de máscaras, né? Tá lá 900 mais 800 mais 1.200, 2.900 total. As luvas, é só fazer uma associação e fazer essa projeção lá no eixo vertical. A gente tem aí uma aproximação de 1.000 luvas mais 2.000 mais 1.600, totalizando 4.600. E os aventais a gente já fez essa conta, né? 7.000. Fazendo o somatório, temos aí 14.500 peças doadas. Alternativa B, Alessandra. Podemos ir para a próxima? Vamos nessa. Olha lá, ok. Acabou? Acabou! Ah, já Não foi? tem próximo! Não tem próximo? Então vamos comentar. Vamos comentar. Olha lá. Agora o que acontece? Temos uma novidade para eles, né, Alessandra? Conte pra gente o que você achou da aula que acabou de assistir, tá bom? Olha lá, aparece para vocês um QR Code, tá ok? Vocês podem botar o celular aí na frente e vai entrar direto, né? Isso. Isso, ou acessar pelo link que está aí também anotado. Então, coloquem realmente o que vocês acharam, mas lembrem que a gente precisa considerar todos os pontos, correto? Professores, alunos, pais, está aberto para todos vocês. Muito obrigada pela participação de todos e agradeço o Osmar também que vai se despedir. E para mim eu digo até a próxima. Obrigado, Alessandra. Obrigado a você, a todos que nos apoiaram para a produção dessa aula. Tudo bem? Obrigado. Até a próxima. Semana que vem, terceiro bimestre. Até. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.